esperar os participantes entrarem aqui certinho. Bacana, acho que a maioria já entrou, então bom dia a todos. Estamos começando mais um webcast, então. Sou o Thiago Gomes, coordenador de RI aqui da construtora Tenda. Estão comigo hoje o Rodrigo Osmo, nosso CEO, e Luiz Maurício Garcia, nosso CFO e novo DRI. Bem-vindo, Luiz. Vamos dar início, então, a mais um webcast de resultados. Funciona, a dinâmica é muito parecida com as anteriores, tá, pessoal? Então, quem tiver, o Luiz vai apresentar os resultados. Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão e nós vamos fazer a moderação aqui, por aqui mesmo. Então, eu vou passar a palavra aqui ao Luiz para poder seguir aqui com a apresentação. Thiago, acho que você precisa liberar a câmera do Luiz. Já liberei, é só ele liberar lá. Só um minutinho, pessoal. Só um minuto, pessoal. A gente teve um probleminha técnico aqui, a gente está resolvendo.
Pergunta se eles estão ouvindo a gente agora. Vocês ouviram tudo que eu falei, não? Não, não ouvimos nada, Luiz. Nada? Bom, então Nada. tá. Eu vou retomar aqui, então. Não, você tirou do... Deixa eu botar aqui. Vai dar certo. Isso. Estamos vendo a apresentação agora. Vamos lá. Bom, estreia aqui com... Estão escutando, né? Estreia aqui com um problema técnico. Vamos lá, pessoal. Bom, então, retomando aqui do início, né? Acho que tem alguns destaques importantes aqui no TRI que eu queria reforçar. Dentre eles, o aumento de 5% no preço de vendas no trimestre foi bem relevante. Com isso, a margem bruta das novas vendas já atingiu 30,4% no trimestre, sendo 32,1% em setembro. Já é um aumento bem expressivo em relação à margem que a gente vem reportando. Esse TRI, como a gente bem destacou na mensagem da administração, a gente teve uma pressão de custo ainda forte e motivada principalmente por concreto. Concreto teve um aumento de 29% no ano, e no nosso caso, boa parte disso concentrado no terceiro trimestre, e isso gerou um impacto não recorrente de 76 milhões no nosso resultado do terceiro TRI. Como nós abrimos, né, o impacto do aumento de custo de forma geral foi de 50, mas pelo efeito de reversão de receita, o impacto contábil acabou sendo de 76 milhões no terceiro trimestre, como dito anteriormente. É importante também colocar que nós tivemos outros impactos não recorrentes, que totalizaram 80 milhões, e com isso a soma dos dois ficou em 156 milhões. Ao excluirmos todos esses impactos não recorrentes que foram devidamente abertos no release, a nossa margem bruta da Tenda no segmento Tenda teria sido de 25,2%, comparado a 8,1% reportado, e o nosso resultado teria sido um prejuízo de 34 milhões no segmento Tenda, comparado a 190 milhões no segmento Tenda especificamente. Outra notícia positiva é que nosso consumo de caixa operacional segue declinante e nós esperamos já uma reversão disso para geração operacional positiva já em 2023. Acho que esse é um ponto importante e que nos dá conforto em relação à alavancagem da companhia. Com relação à Alea, mais uma notícia positiva também. A Alea vendeu quase todo o estoque disponível no terceiro trimestre de 2022, mostrando a forte aceitação do produto Alea no mercado habitacional brasileiro. Aqui nessa página, a gente tem um pouco dos efeitos não recorrentes que eu mencionei anteriormente. Eles estão devidamente abertos na mensagem da administração, com item a item, né, o que aconteceu. E eu acho que um ponto também que dá conforto para a gente colocar esse trimestre como um ponto de inflexão da companhia para frente já, além, né, da margem bruta e de outros fatores, são a clara resultado de diversas melhorias, né, que nós implementamos na empresa, né? Então, nosso nível de granularidade em toda a parte orçamentária, que antes era muito baixo, e também a abertura de todos os gastos indiretos, isso aumentou muito. A gente está orçando todo o quantitativo. Antes, toda a parte de implantação de infraestrutura dos projetos eram feitos por verbas orçamentárias. Agora a gente tem todo o quantitativo disso aberto. A orçamentação disso que tinha muito reflexo de obras passadas, porque historicamente isso tinha um desvio baixo e, consequentemente, nos induziu a um erro, né, de projeção futura. Agora também já está todo detalhado nos orçamentos. Então,
o nível de granularidade, de uma forma geral, de todo o processo orçamentário, então processo e controle, isso mudou muito na companhia, e eu acho que daqui para frente nos dá uma segurança de um controle e de uma assertividade no processo orçamentário muito grande. Tá? Então, com isso, a gente segue bastante confiante na retomada da rentabilidade. De novo, acho que a gente enxerga esse terceiro trimestre como um vale, um ponto de inflexão daqui para frente. Como vocês viram, né, a gente aproveitou para, dentro do nosso plano de otimização de caixa, já para reconhecer a perda contábil de alguns ativos destinados à venda, como foi o caso desses 2 terrenos, como é o caso de um precatório. Então, também nós optamos por trazer isso tudo já a resultado agora. E com isso a gente vê a companhia estrategicamente muito bem posicionada no segmento de habitação popular. A gente acredita que tem todas as ferramentas aqui para voltar a ser uma companhia de referência no mercado. Tá? Passando rapidamente aqui por alguns destaques, alguns eu já até falei anteriormente, mas como vocês sabem, né, o nível de lançamento, esse TRI, no terceiro trimestre, ele foi mais baixo, muito em função da nossa estratégia de retomada de preço. A gente não espera que esse patamar de lançamento fique tão baixo, a gente deve já ver uma retomada no quarto trimestre. A velocidade de venda, mesmo com esse forte aumento de preço, ela ainda se mantém no patamar muito saudável de 21%. Nós também não vemos essa velocidade de venda vir abaixo de 20%. Acho que ela deve se manter aqui entre 20% e 25%, mesmo com a companhia ainda colocando preço, dado que o mercado, o ambiente competitivo segue muito saudável. Aqui, como eu já coloquei, né, o destaque principalmente para a margem bruta de setembro, que já chegou em 32%, um patamar também bem forte. E nós abrimos no release também uma abertura nova, que é importante colocar a margem bruta por safra de lançamentos, então, e das vendas que ocorreram em 2022, das vendas anteriores, isso também fica muito visível na tabela que está no release. A margem REF também, mesmo com a pressão de custo, o aumento de preço mais do que compensou, com isso a gente conseguiu um aumento de 0,8 de pontos percentuais, né, de 80 bips aí na margem REF do TRI, de novo fruto desse forte aumento de preço. E com isso o lucro, né, veio, o resultado, né, vamos dizer, o prejuízo ainda foi relevante no TRI, mas como a gente bem destacou, acho que tem uma parcela muito expressiva de efeitos não recorrentes que estão devidamente abertos e explicados no release, né. Eu acho que o outro aspecto também bastante relevante é a tendência de declínio no consumo de caixa, isso é muito visível nesse gráfico, e como eu coloquei anteriormente, nós esperamos já uma inflexão nisso e já ter uma geração positiva de caixa, geração operacional positiva de caixa já em 2023, em algum trimestre de 2023. Acho que é isso, eu agradeço aqui a todos e agora a gente vai para o Q&A. Obrigado. Boa, Luiz. Boa apresentação. Então, pessoal, seguindo a fila aqui, né, como de costume, a gente tem o Igor da XP como primeiro, com a mãozinha levantada aqui. Vou liberar seu microfone, tá, Igor? Só um minutinho. Tá liberado, Igor, pode falar. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela apresentação. 2 perguntas aqui do meu lado. Primeira, o cenário Lula aí como presidente, né? Como que vocês enxergam a volta aí das faixas mais baixas do programa, né? Talvez faixa 1, faixa 1,5. Vocês acham que faz sentido voltar a atuar nessas faixas? Como que vocês veem estrategicamente? Essa é a primeira pergunta, depois eu volto com a segunda. Obrigado. Eu pego essa, Luiz. Bom, Igor, ainda é muito preliminar. A gente está começando as conversas com esse novo governo. O que a gente tem de sinalização até agora o Lula, no discurso não de posse, mas de celebração da vitória no domingo, ele mencionou Minha Casa Minha Vida, que ele gostaria de retomar o programa para as classes menores. Isso pode ser tanto faixa 1, quanto redirecionar o orçamento do FGTS para os grupos de menor renda, o que hoje se chama de grupo 1.
A gente não tem interesse em atuar na faixa 1, a Tenda é a maior operadora do Grupo 1 do Programa Habitacional. Então, e a gente acredita que, do ponto de vista econômico e social para o país, investir através do recurso da FGTS é uma forma muito mais eficiente e inteligente do que destinar recursos para o faixa 1. Então, a gente, como entidade, agora não estou falando Tenda, mas estou falando como Abrainc, a gente deve levar essa pauta para o governo, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a receptividade deles. Acreditamos que seria boa, mesmo porque nessa PEC emergencial para aumentar os gastos do ano que vem, não tem se falado ainda de recursos para Minha Casa Minha Vida. O que nos levaria a crer que a priorização vai ser mesmo para usar os recursos do FGTS para atingir as rendas menores. E para a Tenda seria muito bom. Não, tá claro. E só um follow-up nessa, assim, a questão de posicionamento de land bank que vocês têm hoje, daria para fazer esse shift de faixa 2 para faixa 1,5? Né? E aí a minha segunda pergunta mais com relação aos novos incentivos aí que a gente viu com FGTS, né, para famílias de renda até 2.400, até quanto do teu VGV aí você acha que estaria para enquadrar nessas famílias, né? O nosso land bank ele tem bastante flexibilidade, porque o que está acontecendo no mercado, veja o que está acontecendo com a gente aumentou muito o nosso preço médio e o nosso mix de produto não mudou tanto de um ano para cá. O que aconteceu foi que a capacidade de compra das famílias de menor poder aquisitivo diminuiu, assim como a capacidade de compra das famílias de um poder aquisitivo um pouco maior. Então, o público-alvo do mercado imobiliário de baixa renda como um todo ele subiu de renda. Se você conseguisse viabilizar o acesso para as rendas menores, essas rendas menores iriam praticamente para os mesmos produtos que estão sendo ofertados hoje. Então, o land bank ele tem bastante flexibilidade com relação a isso. Com relação às mudanças previstas para as rendas abaixo de 2.400, uma família abaixo de R$ 2.400 de renda, ela pode ter condições de pagar os preços que hoje são praticados pela Tenda, sim, desde que ela tenha algumas alterações. Por exemplo, se ela puder usar o seu FGTS futuro para reduzir o condicionamento que ela tem na parcela, se ela puder ser enquadrada na Price 420. Tudo isso que eu estou falando são regulações que já existem. O que a gente ainda não sabe é qual vai ser o apetite do agente financeiro, principalmente da Caixa Econômica, neste novo governo, para trabalhar com essas rendas. Obviamente, um governo Lula tende a ter um apetite relativamente grande para isso. Então, a nossa expectativa é que a renda média do governo Lula, dos nossos clientes, possa ter uma queda sem que isso represente uma queda no preço de venda, até eventualmente havendo um ganho de preço de venda, mesmo nesse contexto de queda de renda. Tá claro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Luiz. Obrigado, Igor. Vamos lá, então, seguindo a nossa fila aqui, então a gente tem o Pedro do Credit Suisse. Pedro, eu vou te liberar aqui. Está habilitado já, pode fazer sua pergunta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Do meu lado são duas também. A primeira delas, se a gente olha assim, o nível de distrato e também a subida da inadimplência, a gente percebe aí um certo aumento comparado ao ano passado. Queria entender, do lado de vocês, teve alguma mudança no funil de vendas da Tenda, alguma flexibilização ou alguma coisa assim, até no risco de crédito que vocês estão tomando nessas novas vendas? E a segunda, em relação ao aumento do concreto e também ao aumento do custo, se vocês pudessem lembrar a gente em qual patamar que estava o provisionamento de inflação e depois esse resultado, como é que isso fica olhando para frente também? Do meu lado era isso. Obrigado. Bom, Pedro, tudo bem? Vou começar aqui. Sobre você falou de distrato e PDD, né? Então, você sabe que durante esse período, né, o início desse período de forte aumento de preço, uma parte disso
veio com um aumento da exposição da carteira, né? Nós até incluímos agora um gráfico no release que deixa claro o percentual da carteira pós-chave, quanto isso representa, né, o que a gente tem concedido ali na média. Obviamente isso é uma aproximação em relação à venda líquida, tá? Então você vê que claramente isso teve um aumento, saiu lá de 7% para chegou a bater 15%, esse TRI veio mais próximo de 11%, está no release. E consequentemente, nós também aceleramos um pouco o distrato, que também foi sua pergunta, né? Porque a nossa régua de distrato, que antes tinha um prazo que era um pouco mais tolerante em relação a esse tempo do distrato, como a gente vem subindo muito o preço tri a tri, não faz sentido você ficar tendo um período de repasse muito longo, acima de 3 meses. Nós estamos com um prazo médio de repasse de 2 meses, que é muito rápido. Então, a hora que o repasse ele começa a dar sinais que o cliente está demorando, a documentação não está fluindo, o processo, a esteira de repasse como devido, nós já temos um incentivo aqui em destratar, porque o preço de venda vai ser superior. Então, mas isso você vê que mesmo assim o distrato tri a tri ele já mostra uma acomodação, a gente deve retomar para um patamar mais normalizado em linha com o histórico. Então, a parte do distrato, ela teve esses motivadores que você bem sabe, mas está caminhando já para uma acomodação. Sobre PDD, que você colocou, eu acho que nós tivemos 2 impactos, né? Primeiro, aumentou um pouco a exposição da concessão de crédito para o cliente, que ela foi parte dessa tendência de aumento de preço, mas não é mais, de novo, como eu já coloquei. Agora o ganho de preço tem sido o ganho de preço efetivo mesmo, né? Até a exposição, né, da concessão de crédito reduziu esse TRI, como eu coloquei. Mas teve uma deterioração, né? Nós até incluímos no release esse dado. Eu acho que o Brasil, né, olhando como país, o dado lá de créditos, de proteção ao consumidor e etc., mostra um histórico muito alto, né, um nível muito alto de famílias, né, de adultos no Brasil inadimplentes, que já chegou próximo de 39%. Então, isso, de fato, teve um impacto na nossa PDD, mas, de novo, nós estamos atentos a isso. Naturalmente, quando a gente origina a PDD, a gente já assume quando origina essa carteira, já assume que uma parte disso não será recebido, e em função dessa piora, a gente está sempre olhando qual montante de crédito vai conceder, quais são as iniciativas na carteira para tentar mitigar esse aumento da PDD. Então, tem uma série de iniciativas sendo implementadas, que a gente está estudando aqui, a gente pode dar mais detalhes sobre isso à frente, mas eu acho que, de forma geral, essa questão da PDD tem um efeito macro, mas a gente vê isso também como, eventualmente, uma questão temporal. Seja pelo micro, porque temos iniciativas aqui internas para tentar reduzir um pouco isso à frente, seja pelo macro, com um cenário de inflação mais comportada à frente, o cenário de juros possivelmente iniciando uma queda à frente, o que melhora a situação de crédito. Acho que isso tudo pode trazer um alívio na renda disponível e na capacidade de compra das famílias também à frente. Então, acho que tem 2 questões aqui, né? Um pouco micro e um pouco macro também. Perfeito. Luiz, desculpa se eu não peguei aqui, mas e sobre a questão do provisionamento no orçamento para a inflação, se isso teve alguma mudança? Não, eu acho que como você viu, né? Eu acho que a gente não tem a questão inflacionária, né? E nós abrimos isso no release, né? Ela é a maior parte do desvio de custo que nós tivemos no ano. Então, naturalmente, né? A hora que um ano que você tem até setembro um aumento de 29% no concreto, que é o nosso principal insumo isoladamente, de esperar que seja um impacto bem relevante, né? Então, de fato, a questão inflacionária foi o grande ponto aqui. O lado, nós abrimos também no release, né? Tem uma pequena parte vindo de ineficiência, que os nossos projetos mais verticalizados, principalmente os projetos com torre de 25 andares, que eles foram mais impactados pelo desarranjo da cadeia de suprimentos ao longo da pandemia. E com isso você não consegue recuperar, né? A obra, uma vez que se atrasa, você carrega todo aquele custo fixo,
tem custos indiretos, tem uma série de eventos aqui que você carrega até o final. O lado positivo é que vamos segregar. Primeiro, do ponto de vista inflacionário, como até nós colocamos no release, né, o dado de outubro de inflação na indústria já mostrou deflação. O câmbio tem vindo numa tendência favorável também nessa semana, com uma apreciação do real. Então, assim, os sinais são de uma acomodação de preço de insumos, né? Nós não vemos, assim, o próprio INCC de agosto e setembro já veio praticamente zerado, né? 0,09%. Então, os sinais são muito positivos, né? Então, olhando para a parte de inflação, nós estamos vendo uma acomodação, a gente está vendo aqui uma acomodação de preço de insumos, né? Acho que o grande ofensor foi concreto, já está reconhecido, já está nos orçamentos futuros também. Então, acho que desse lado aqui, a gente já está confortável e tem bons sinais à frente. Do lado da ineficiência, né, que é uma menor parte do desvio de custo, é importante colocar que 85% dessas obras elas terminam agora até março, abril do ano que vem. Então, está muito próximo já. Então, eu acho que por isso que a gente está muito confortável. Você viu, né, a tabela que nós incluímos no release, a nossa margem bruta recorrente, né, tirando esses efeitos, teria sido já de 25%. Mesmo com as obras né, do legado tendo né, estavam muito bem vendidas, né? O legado que eu falo é esse legado da safra 2021, que foi um período onde a gente vendeu muito rápido e depois teve muita pressão de custo, você não tinha um estoque para repassar preço. Então, mesmo assim, as margens já estariam na casa de 25%. Então, acho que abrindo o estudo, primeiro, cenário inflacionário, segundo, essa questão de ineficiência que também já está próxima do término dessas obras, acho que a gente tem conforto com essa início da retomada à frente, né? Por isso que a gente falou desse TRI como representando, né, um ponto de inflexão no resultado. Perfeito. Obrigado, Luiz, Osmo e Thiago. Bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Seguindo aqui, então, a próxima pergunta vem do BTG, do Gustavo Cambaúva. Camba, está liberado para perguntar. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria fazer também uma pergunta em relação à margem bruta. E mais entender um pouco, talvez, o nível aí de confiança que vocês têm nessa margem, quando vocês falam, né, seja essa margem de setembro, já de 32%, ou até essa tabelinha, né, que vocês abrem na página 17 do release da margem por safra, né? Porque quando a gente olha, né, o lançamento 2022 ali, vocês falam de 37% de margem que foi reconhecida no TRI. Aí eu queria entender duas coisas aqui. O primeiro vamos dizer assim, o quanto que talvez essa margem esperada, né, das vendas de setembro, ela se refletiria no balanço, né? Até o que tem aí já quando vocês falam 32, o que já está o que está embutido nessa margem, se a PDD já está aí, se imposto, enfim, juro capitalizado, como é que essa margem, vamos dizer assim, conversa com a margem reportada. E a segunda pergunta é muito nesse sentido, assim, do conforto, né? O que tem de inflação projetada, o que de fato tem já embutido aqui, porque vocês têm pouco backlog das safras mais antigas. Então, em teoria, deveria convergir rápido, né, para essa margem, mas a gente tem visto revisões constantes aí de orçamento, né? Então, é mais entender o quão rápido a margem da companhia deveria começar a convergir para esse número aí. Obrigado. Tá bom, tudo bem? Bons pontos aqui, vamos lá. A margem bruta que a gente colocou nessa página 17, como você viu, ela de fato mostra a realidade, né? Tanto é que você olha ali a margem bruta das novas vendas, né, que são as vendas de 2022, está lá o 30,4, né, que foi o que nós, no terceiro TRI, né, que foi exatamente o número que nós reportamos aí, e ali está a abertura safra por safra, né? Então você consegue ter essa granularidade, que acho que isso era um dado que o mercado pedia e nós optamos por abrir, né? Acho que é uma informação bem interessante. E, de fato, é isso, né? Eu acho que é um pouco do que eu falei anteriormente, né? Acho que
foram dois grandes efeitos. Primeiro, uma pressão inflacionária de fato muito forte, ela veio bem acima do esperado no ano, e isso foi reconhecido, mas, olhando para frente, toda essa pressão inflacionária, ela dá sinais de acomodação, sinais muito, muito claros, né? Assim, a gente não vê mais nenhum insumo que possa ser um grande ofensor, tendo nenhum tipo de conversa de aumentos de custo. E também não temos nenhum indício aqui que a Tenda tenha um custo de construção acima dos principais concorrentes, né? A gente está fazendo benchmark o tempo inteiro. A gente acredita que tem um preço de aquisição de insumos super competitivo no mercado, dada a nossa escala. Então, a parte inflacionária, eu acho que o grosso dá para a gente afirmar que ficou no passado, né? Esse ano ainda teve uma surpresa muito grande de concreto, mas os indícios daqui para frente, a conversa com os fornecedores, o próprio INCC, enfim, a inflação na indústria, acho que tem vários indícios assim que mostram uma acomodação, que a inflação mostrou essa deflação, né? A inflação na indústria mostrou essa deflação em outubro que eu mencionei e que nós incluímos esse dado no release também. Então, isso mostra um cenário de acomodação de custos, né? Sim. A parte da ineficiência, como eu coloquei, 85% dessas obras vão ser concluídas agora até março, abril do ano que vem. Então, sim, eu acho que você vai começar a ver, né, uma tendência importante. E cabe colocar também que essa margem das safras anteriores de 5%, elas também têm aquele efeito nesse TRI da reversão de receita, né? Não é que no quarto TRI essas margens vão se manter em 5%, porque quando você está reconhecendo o custo, você sabe que você tem um efeito reversão de receita, então a margem naquele TRI de reconhecimento do custo ela é menor do que a margem recorrente daquele projeto, porque você tem o efeito da volta da receita, né? Então, sim, eu acho que a sua pergunta, né? Quando é que você vai caminhar desses 8%, né, de margem reportada no TRI na Tenda para os 32%? Eu acho que você vai começar a ter indícios muito claros disso a partir do quarto trimestre desse ano e principalmente ao longo de 2023, por conta, né, de todos esses fatores que colocamos aqui. E quanto à inflação projetada, de novo, é importante colocar que, quanto a conservadorismo, a empresa está muito mais conservadora. Então, nós revisamos aqui todas as premissas de viabilidade. Não foi só a inflação, não foi só a previsão de eventuais, né? É o prazo de recebimento, o tempo da carteira, o que é o volume de concessão de carteira pré e pós-chaves. Então, o que é a provisão de manutenção de obras, né? Que a gente tem incorrido, o que são eventuais. Então, assim, teve uma revisão muito ampla que nós fizemos aqui, desde quando eu cheguei. Esse trabalho já vinha sendo conduzido aqui também, a quatro mãos, o Renan bastante envolvido, mas a gente reaprofundou ainda mais, ainda fomos mais conservadores ainda aqui desde a minha chegada. Então, primeiro, nós temos agora uma viabilidade financeira, né, que aprova toda a parte de compra de terrenos e lançamento de projetos muito conservador. Então, a nossa provisão de eventuais ela vai de 2% a 7%. Para essas torres mais verticalizadas, é bastante, né? Bem robusta. Inflação para frente, a gente não tem um grande indício, ou seja, nenhum indício que a inflação para frente vá continuar sendo vai continuar tendo um grande desvio. Então, assim, a expectativa é que o INCC não vá ficar muito diferente de uma projeção de IPCA, por exemplo, né? Ou seja, reflete alguma acomodação e a gente trabalha um pouco com esse cenário. A gente compensa isso numa provisão de eventuais que ela está bem mais conservadora do que foi no passado. Então, olhando toda essa parte de inflação projetada, acho que por esses fatores todos, a gente tem um conforto em assumir que, quando a gente olha para 2023 em diante, não tem nenhum indício aqui que a gente possa ver alguma surpresa. E, de novo, toda a nossa viabilidade de projetos e compra de terreno, ela assume um conservadorismo não só em inflação, não só em provisão de eventuais, mas em vários outros itens, tá? Tá ótimo, gente. Obrigado, bom dia. Obrigado, Cambaúva. Então, vamos seguindo aqui a nossa lista. Então, na sequência, a gente tem o Matheus
Meloni do Santander. Matheus, seu microfone está liberado, pode fazer sua pergunta, por favor. Oi, pessoal, é a Fanny aqui. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, pessoal? Oi, Luiz, oi, Rodrigo. Uma pergunta só, com relação a... Vocês mencionam no release agora que vocês estão descontinuando, né, a modalidade de 25 andares, né? Então, queria ver se vocês podiam falar um pouquinho mais sobre essa decisão e entender o que vocês têm a reconhecer ainda desse tipo de construção, né? Seria basicamente essa a minha pergunta. Obrigada. Vamos lá, Fanny, tudo bem? Sim, Fanny, esse é um projeto que ele tem algumas complexidades assim que se tornaram, principalmente após um cenário inflacionário, elas se tornaram piores do que o esperado. Então, por exemplo, esse é um projeto que ele, dada a altura da torre, ele acaba tendo um consumo específico por unidade de cimento e aço pior do que um projeto, por exemplo, de até 16 andares, onde você pode... acho que o grande ponto aqui, você pode ter uma segunda pergunta, bom, mas como é que vocês vão, então, otimizar o aproveitamento do potencial construtivo dos terrenos, né? Eu acho que isso aqui, sim, a gente está muito focado nisso, para não perder potencial construtivo. Tem modulação de projetos, tem uma série de fatores onde a gente entende que compensa o fato da verticalização. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o plano é descontinuar, já foi descontinuado, na verdade. Novamente, você tem uma inércia aqui de projetos já aprovados e projetos já em construção, mas isso foi descontinuado por esses fatores. O consumo específico de cimento e aço nesse projeto é mais alto, consequentemente, ele tem uma fundação mais complexa, que também tem um consumo de concreto e de aço mais alto também, quando você faz a conta do consumo específico por unidade. Então, tem uma série de fatores aqui. Essa torre, a nossa premissa inicial é que ela teria o mesmo número de funcionários por forma, que nós chamamos de fábricas aqui internamente, né? Então, e não é verdade isso, ela precisa ter um número, dada a complexidade da execução, a altura, etc., ela precisa ter um número um pouco maior. Então, é um projeto que, na prática, ele não se mostrou tão eficiente quanto na premissa, mas, de novo, acho que o lado positivo aqui é que isso, de fato, foi descontinuado, e segundo, não implica em redução da maximização do potencial construtivo dos terrenos, tá? Nós temos aqui várias outras iniciativas que compensam essa questão da verticalização. Acho que esse é um ponto importante, tá bom? Dá para dar uma cor, assim, Luiz, do que seriam essas iniciativas para compensar? Seria, sei lá, mudança de método, alguma coisa desse tipo, assim? Que eu acho que... Posso tentar ajudar aqui. Vai lá. Quer que eu entre aqui, Luiz? Oi, Fanny. No aproveitamento de terreno, ele é uma função da altura da torre e da área projetada da torre embaixo. A gente está tentando compensar uma altura menor com uma maior quantidade de unidades por torre. Então, a gente chegava, quando a gente começou a fazer os empreendimentos verticais, a gente chegava até 8 unidades por pavimento. A gente fez mudanças na nossa tipologia que nos permitem chegar até 20 unidades por pavimento. Então, dessa forma, você consegue manter o mesmo coeficiente de aproveitamento, que é a área da unidade, a área total, a área privativa pela área do terreno, mantendo uma altura menor. Tá bom, tá ótimo, beleza. E última pergunta, isso aí é relevante dentro do que vocês têm a reconhecer ainda? Em termos de... Esse tipo de tipologia? A gente tem se a gente pegar na quebra que foi feita no release com relação ao desvio de custo de obra, a gente teve algo com 30 milhões que foram oriundos de ineficiência. Essas ineficiências estão quase todas concentradas nessas tipologias verticais, de obras antigas que tiveram o principal ofensor da ineficiência dessas obras foi a descontinuidade da cadeia de suprimentos durante o Covid.
que isso, de fato, bagunçou demais as unidades, a execução dessas obras e está machucando mais do que a gente imaginava para a gente resolver esses problemas. Estas obras, elas terminam, mais de 85% delas, até o segundo trimestre do ano que vem. Ótimo, beleza, tá bom. Obrigada, Osmo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Thiago. Tchau, tchau. Obrigado, Fanny. Então, seguindo aqui, essa fila, então, Matias Lobato, do BBI. Matias, liberado seu microfone. Oi, pessoal, bom dia. Aqui é o Pedro Lobato, do BBI. Obrigado pela pergunta. Do nosso lado aqui, a gente queria mais entender como que, assim, de onde que deve vir essa melhora na geração de caixa, assim, mais na linha do que o Camilo perguntou, no sentido de como que o que dá esse conforto, assim, para vocês, né, que essa melhora na geração de caixa deve ser mais na questão do relacionamento com fornecedores, nas condições, ou deve vir de alguma outra linha aí? Obrigado. Ô Pedro, tudo bem? A principal razão da melhora vem da rentabilidade mesmo, Pedro, assim, como você viu, né? Eu acho que o gap, né, entre o que é a margem reportada e o que é a margem das novas vendas, ele é expressivo e nós temos todos os indícios aqui para acreditar que essa melhora da margem vai começar a ficar bem evidente, né, a partir do quarto trimestre, né? Isso é um processo, naturalmente, né, é um processo contínuo, mas ela vai começar a aparecer. Então, a melhora da rentabilidade é o primeiro aspecto por trás dessa melhora da geração de caixa, né? Então, acho que esse é o fator número 1. A gente não tem mais nenhuma grande iniciativa aqui de prazo de fornecedor, nada disso, né? Então, esse é o ponto. Outras alavancas aqui, para a gente já até explorar um pouco mais aqui esse ponto de geração de caixa, a gente tem buscado aumentar a exposição a financiamento de projetos, né? Então, isso aqui não é geração de caixa em si, mas é uma dívida também que tem um custo bem competitivo. Então, esse é um aspecto importante. E eu acho que uma pergunta que pode vir, que eu também coloco aqui, é a venda de carteira, né? Então, a companhia está sempre olhando um pouco essa questão de venda de carteira. Então, eu acho que são eventos adicionais. Mas olhando a geração de caixa em si, operacional, que é o principal ponto da sua pergunta, é a melhora da rentabilidade. Eu acho que esse é o fator número 1. Perfeito, Luiz. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro. Corrigindo aqui, desculpa, Pedro, obrigado pela pergunta. Seguindo, então, a gente tem agora a pergunta do André Mazzini, do Citi. André, estou liberando seu microfone. Pode perguntar. Oi, Osmo, Luiz, Thiago, obrigado pelo call. Duas perguntas. Primeira sobre a Alea, né? Então, ela está com uma desaceleração de lançamento até maior que da Tenda Core, né? Nos 9 meses, menos 50% contra menos 28%. E acho que eu imaginaria que a Alea deveria até crescer mais, né? Dado a base baixa, e não foi o caso. E aí também vocês comentam do desafio de compra de terreno, né? Falam de prazo de compra e aprovação de terreno. Então, queria perguntar quando é que isso talvez vai deixar de ser um gargalo e a gente vai ver a Alea crescendo mais do que a Tenda Core, também entendo que tem que fazer muitos benefícios, né? Quase que urbanizar esses terrenos, se isso também tem sido algo difícil nesse cenário de inflação e tudo mais. Essa é a primeira. E a segunda pergunta, voltando para aquela tabela do final da página 17, que acho que é nova e super interessante, na parte direita dela, tem ali um disclosure dos distratos, e eu não sei se eu estou lendo isso aqui correto, mas aquela ideia de que os distratos eles eram positivos para a margem, porque era um distrato de uma venda de margem baixa, e depois ela era revendida numa margem mais alta. O que a tabela está dizendo é que, então, os distratos na margem já são distratos de margem alta, então é meio que neutro para a margem, que está sendo distratado agora em 22, né, aquele 39% ali, do lado de distratos lançamento 22, por exemplo. São essas duas. Obrigado, pessoal.
Ó, você quer começar com a... Tá bom. Tudo bom, Mazini? Os lançamentos eram bem menores do que a gente gostaria, né? A gente chegou numa fase em Alea onde todas as incertezas que a gente tinha com relação ao modelo de negócio estão equacionadas. A aceitação do produto está espetacular. A gente, há 2 anos atrás, quando o pessoal me perguntava qual que é o grande incógnita que a gente tem com relação ao sucesso de Alea, eu falava cadeia de suprimentos. A gente já está com um belíssimo domínio da cadeia de suprimentos, isso deixou de ser um tema de incerteza para a gente. A aceitação do produto pelo regulador está espetacular também. Todos os imóveis que a gente lançou até agora foram avaliados no topo do programa Casa Verde e Amarela, e a gente tem conseguido ganhar preço. Pra você ter uma ideia, a gente fez um lançamento agora em Cerquilho, e vendemos 100% do projeto na largada, no topo do programa. Assim, a gente vendeu no preço máximo aceitável, que eram R$166 mil na cidade de Cerquilho. Então, a gente não tem mais nenhuma incerteza com relação ao modelo. O que a gente tem é a necessidade de crescer o negócio. O primeiro semestre não foi um semestre bom em termos de crescimento de negócio de Alea. A gente teve um pouco de sucesso a mais na prospecção, mas essa é uma discussão que a gente está tendo agora, porque para resolver os problemas de curto prazo de crescimento, o desafio de curto prazo de crescimento da Alea, a gente precisa dedicar muita energia, porque a gente precisa ir atrás de projetos pequenos. E os projetos em regime de Alea são projetos maiores, que dão a oportunidade da gente lançar 400 unidades por ano por 4, 5 anos. Então, a gente está em grandes discussões de como é que a gente consegue achar uma fórmula alternativa para preencher o buraco de curto prazo, para que a gente consiga escalar mais rápido o negócio, sem tirar o foco de construir um land bank, que vai ser muito importante para a gente lá na frente. Então, a gente está no meio dessa reflexão. A gente ainda não tem... A gente está testando alguns modelos de parcerias, ainda muito incipiente, não sabemos quais modelos teriam mais ou menos sucesso, mas, de fato, esse virou o grande desafio de curto prazo de Alea, que é escalar o negócio. Mazini, vamos lá. Acho que é isso mesmo, Mazini, como você bem colocou, né? A nossa esteira de repasse, ela está muito rápida, né? Como eu coloquei, a gente tem a esteira de repasse aqui, o tempo médio de 2 meses. Então, de fato, o distrato, ele não fica muito tempo aqui, né? O distrato, ele acaba sendo de unidades vendidas há 3 meses atrás, 4 meses atrás, não tem mais aquele distrato que era um grande ofensor. Você está certo mesmo, porque o tempo de repasse da empresa é muito rápido. Mas o lado positivo é que, por mais que seja um ganho de preço pequeno nesse distrato, ele ainda ocorre. Como você viu, que nós incluímos esse dado no release, né? Então, tudo que foi distratado, 63% foi vendido dentro do próprio TRI, com 3% de ganho de preço. Mas é isso, o distrato não é um distrato mais que tem uma margem baixa, isso está correto, porque é um distrato, né, de vendas recentes agora, ou seja, já são de vendas novas, né, vamos dizer, vendas de 2022, mas ainda assim, como a gente segue essa dinâmica de aumento de preço todo mês, né, para a retomada da rentabilidade, ele sim, ainda assim, a gente consegue ter uma revenda desse distrato muito rápido, e com um ganho de preço. Então, ainda assim, ele é saudável, tá? Não está sendo um ofensor, não. Perfeito, time, muito claro. E no ponto das parcerias na Alea, Osmo, então seria alguém que é dono de terra, que não quer somente vender a terra para vocês, quer participar um pouco no upside? Como é que funcionaria Pode ser isso uma tudo. parceria? Que é um modelo de negócio que é diferente, né? Vocês têm a fábrica, já sai pronto. O que o cara agregaria além da terra? Ou seria só a terra que esse parceiro iria agregar? A terra e um projeto que já está em fase avançada de aprovação. Acho que a gente está disposto, no curtíssimo prazo em Alea, estamos testando esse tipo de coisa, tá, Mazini? É uma conversa muito recente, mas a gente está disposto para preencher o buraco dos próximos 2 anos, a gente dá uma flexibilizada no modelo de negócio para ganhar volume na fábrica, sem abandonar a nossa visão
daquele produto urbanístico totalmente diferenciado que a Alea vai oferecer, lá de longo prazo. Tá ótimo. Boa sexta-feira, time. Obrigado. Deixa eu só, Luiz, só queria... tem muita gente que... Essa tabela que a gente pôs aqui na página 17, ela é uma tabela legal e tem chamado a atenção de vários analistas, né? Acho que é só importante deixar claro na tabela que o que a gente está chamando de margem de projetos é uma margem líquida de impostos e provisões, né? Então, quando a gente olha as vendas de 2022 dos lançamentos de 22 com 37% de margem, não é que essas vendas de 22, dos lançamentos de 22, vão transitar com 37% no DRE, né? É 37% menos impostos, menos as provisões. Em média, isso dá uma diferença de uns 7 pontos percentuais. É aí que você faz a conciliação dos 37 para os 30, que foram as vendas do trimestre. É isso, né, Luiz? Só porque eu vi que o Cambalu fez a pergunta, eu achei que ele saiu meio... Eu achei que talvez ele entendeu um pouquinho diferente. Mas está certa a minha explicação, porque eu sou mais leigo aqui no assunto. É isso, mas ali ele consegue chegar nos 30, né? Ele olha por safra, mas de fato tem esse gap importante ali, né? Até na parte de cima ali já consta ali o que é provisão, o que é AVP, etc. Então, mas é isso. Perfeito, tá bom. Obrigado, André, pela pergunta. Então, aqui na minha lista não tem mais mãos levantadas, pessoal. Vou dar 15 segundinhos aí. Se alguém tiver mais alguma. Beleza, temos aqui André Dib, do IBBA. André, vou liberar seu microfone aqui, está liberado. Pode fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Só para fazer uma última aqui, em relação a essas recentes revisões aqui do programa, FGTS consignado e até o aumento do prazo de financiamento, o que disso vocês acham que já foi capturado? O que vocês acham que ainda dá para capturar e crescer preço para frente? Acho que é só essa mesmo. Obrigado. Bom, André, quase nada foi capturado. O FGTS futuro ele não está nem ainda implementado sistemicamente, então ele não está funcionando, e a Price 420, uma parte muito, muito pequena das nossas vendas hoje estão rodando na Price 420, alguma coisa como 5%. Então, o impacto disso em preço é muito desprezível. Aqui, a gente está numa situação interessante, porque você tem, em tese, se você pegar e mudar todos os clientes para Price 420, o impacto que isso teria em preço é boçal. É alguma coisa como, não sei, você aumentar 10, 15 mil reais o preço médio. Por outro lado, se você migrar todo mundo para FGTS futuro, e isso representasse no limite 8 pontos percentuais de ganho de comprometimento de renda, ou seja, partindo de 30 para 38, você teria um aumento de financiamento de mais 30 mil reais. Em nenhum cenário que a gente trabalha, a gente imagina que esses impactos vão ser nessa ordem de grandeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, legalmente, existe espaço para ganhos dessa magnitude. A dúvida é qual que é o apetite do governo para liberar essas alavancas e, principalmente, o apetite do agente financeiro, que é a Caixa Econômica, para tomar esse risco. Eu acho que existe um argumento, mas isso é enorme exposição, porque essas conversas ainda não existem, que num governo Lula, que claramente quer privilegiar o que ele já disse que vai chamar Minha Casa Minha Vida, nas rendas de menor poder aquisitivo, é de se esperar que exista uma liberação dessas alavancas numa magnitude relativamente grande. Então, isso ainda são novidades que vão acontecer ao longo do ano que vem.
Perfeito, ficou claro. Muito obrigado. Obrigado, André. Bom, pessoal, já não temos mais nenhuma pergunta aqui. Eu vou deixar, quem tiver alguma outra dúvida que não conseguiu levantar aqui durante o call, pode acessar a gente pelo e-mail da RI ou pelo WhatsApp também, e nós aqui do time ficaremos felizes em responder. Vou liberar esse tempo final aqui para as considerações finais do Osmo e do Luiz. Obrigado. Bom, acho que foi um trimestre, mais um trimestre, uma companhia caminhando na direção de entregar as suas duas grandes prioridades, que é a recomposição da qualidade do balanço e da margem. Então, a gente teve, mesmo num contexto de aumento de custo importante, principalmente machucado pelo concreto, a gente continuou conseguindo ganhar margem bruta nas novas vendas, continuamos conseguindo aumentar a margem bruta do REF, e como o Luiz falou, a gente cada vez mais tem ganhado tem aumentado o nosso grau de controle, e isso ha aumentado muito a nossa segurança com relação à perspectiva da gente entregando margens crescentes a partir de agora. A gente realmente acredita que esse trimestre foi um ponto de inflexão com relação ao resultado, ao prejuízo da companhia e a margem bruta ruim da companhia. Então, a gente imagina ter melhoras importantes daqui para frente, convergindo para aquilo que a gente entende como sendo a margem bruta saudável, algo acima de 32%, enxergando isso no balanço já no comecinho lá de 2024. E com relação ao caixa, a gente teve mais um trimestre onde o consumo diminuiu, o consumo recorrente diminuiu, e a gente acredita que isso deva ser uma tendência até, em algum momento, em algum trimestre, não o último, mas o segundo, terceiro trimestre do ano que vem, a empresa voltar a ser geradora de caixa e manter essa geração de caixa de forma recorrente. Então, foi um trimestre onde tiveram muitos eventos não recorrentes, e relacionados, muitos deles, ao nosso foco na geração de caixa, mas olhando uma perspectiva de mais longo prazo, a gente entende que foi um trimestre onde a gente deu mais um passo importante para retomar essa empresa rentável que a gente acredita e enxerga um pouquinho aqui para frente. Acho que é isso. Acho que é isso, pessoal. Em resumo, deve caracterizar como um ponto de inflexão aí, e a partir daqui a gente tem mais conforto, né, da entrega das melhores, mas acho que é isso. Obrigado a todos. Obrigado, Osmo. Obrigado, Luiz. Encerramos por aqui, pessoal. Obrigado pela participação de todos.